Retomando nossos estudos sobre TCs, nós sabemos que o transformador de corrente é um equipamento que tem por finalidade detectar a corrente e transformá-la para um valor que possa ser utilizado por um medidor, ou um relé de proteção, ou um sistema de controle, valor dentro de padrões de segurança, isto é, valores que estão dentro de uma faixa segura para os técnicos que vão aplicá-los, que vão utilizar, chamados técnicos utilizadores, e também para os dispositivos que serão ligados. Os TCs possuem grande linearidade na resposta, além de uma boa precisão, que varia de 0,3% até 3% em média. Os TCs podem ser TCs para medição, e nesse caso eles podem atingir valores de saturação de até 5 vezes a corrente nominal, ou TCs de proteção, que podem atingir até 20 vezes a corrente nominal. Há ainda a classe dos TCs de controle aplicados para CCM, Centro de Controle de Motores, que normalmente atingem até 10 vezes a corrente nominal. Para especificar um TC, nós temos que definir qual é a sua funcionalidade, onde vai ser aplicado, se vai ser para medição, proteção ou controle. O dimensionamento mecânico, tanto externo, para o local onde ele vai ser colocado, painel ou local de medição, e também a janela, quando ele for no modelo janela. Há aqueles que podem ser montados, em que a janela é montada. E também é importante conhecermos os valores de corrente do circuito primário, logicamente, dos instrumentos a serem instalados no secundário. Normalmente 5 amperes, mas 1 ampere também é viável. A frequência de alimentação é fundamental. Lembrando que a frequência que entrar na entrada do primário vai ser a mesma no secundário. A classe de erro, ou percentual de erro, introduzido pelo próprio TC, é expressa em termos percentuais da corrente nominal do instrumento. E também a classe de erro considera a defasagem entre o primário e o secundário, lembrando que no transformador sempre há defasagem entre sinais que estão no primário para o secundário. E a carga, isso nós vimos bem especificamente na videoaula anterior. Os transformadores de potencial. É o tipo de transformador utilizado também para medição, também para comando. E eles detectam a presença da tensão no circuito e, com o valor adequado, amostram essa tensão no secundário para equipamentos de medição ou de comando. Atuam em circuitos de medição com classe normalizada de precisão que vai de 0,3, ou 0,6 ou 1,2%. Os TPs destinados a comando, eles são destinados à alimentação dos circuitos de comando e controle. A especificação de TPs segue regras muito parecidas com as especificações de TCs. É importante conhecer a finalidade, se vai ser para um comando ou medição, o dimensional mecânico, largura, altura, profundidade, a massa, o peso, a tensão do primário, tensão que será medida, a tensão do secundário, a frequência da rede, onde será aplicado, a classe, que é semelhante no TC, o percentual de erro que é introduzido pelo instrumento, e a carga, que é o valor a ser especificado para suprir o consumo do equipamento, que deve ser considerado também as perdas nos cabos. Tudo muito similar ao que ocorre na especificação de TCs. Uma questão característica importante a ser considerada na aplicação de TPs é o que nós denominamos como fenômeno da ferrorressonância. A ferrorressonância é uma característica de ressonância elétrica. A ressonância é a característica em que há casamentos de frequências, em que nessa frequência as potências, ou melhor dizendo, a energia no sistema se torna máxima. E a energia máxima pode ser uma energia descontrolável. A ferrorressonância é uma condição associada com a saturação do dispositivo eletromagnético e também devido a capacitâncias presentes, como de cabos. A ferrorressonância é um dos efeitos que causa grandes defeitos nos sistemas com TPs e deve ser considerada como um dos principais defeitos é a destruição por explosão. Sistemas com neutro isolado e que têm conexões de TPs do primário aterrado são os mais atingidos pelos efeitos de ferrorressonância. Os TPs têm primário e secundário. O primário é identificado com as letras H, o secundário com as letras X. H1, H2 são os terminais do primário de um TP. X1, X2 são os terminais do seu secundário. Temos então os TPs de relação simples, aplicado a redes de tensões fixas, alimentados por trafos, sem TAPs. Temos os TPs de relação dupla, obtidos da associação série paralela no primário, sendo que as tensões sempre serão colocadas na relação 2:1. Nesse caso, os TPs têm 4 conexões no primário, H1, H2, H3 e H4. E muitas vezes H3 e H2 são conectados juntos. De forma que temos um bobinado dividido no primário, o bobinado H1, H2 e o bobinado H3, H4. Temos os TPs de relação dupla obtida com derivações do primário, similar ao TP
com relação dupla de associação série paralelo, na realidade, neste caso, é apenas um único enrolamento no primário, mas que é uma derivação em algum ponto entre H1 e H3, que é o H2. E aí temos um valor de tensão entre H1 e H2 e um valor maior de tensão entre H1 e H3. Também temos TPs de relação dupla obtidos por derivações no secundário, utilizados em redes alimentadas por trafos sem TAPs, com TPs conectados em estrela aterrada no primário, e as tensões do secundário são obtidas na forma fase-neutro ou fase-fase. E também temos os TPs de relação dupla independente no secundário, como se tivéssemos dois conjuntos de enrolamentos presentes no secundário, permitindo que tenhamos tensões diferentes no secundário, tanto para medição quanto para controle, de valores iguais de tensão ou até de valores diferentes. Prosseguindo, vamos dar exemplos de algumas aplicações de TPs. Então aqui no caso, utilizando dois TPs para fazer medições em sistemas trifásicos, chamado conexão em V. Permite medidas de tensões fase-fase e de potenciais, quando a gente usa sistemas trifásicos, e colocamos os TCs também. Então verificamos que temos aqui dois TPs com as suas bobinas primárias sinalizadas por H1 e H2, ligadas às fases respectivas, e as secundárias ligados para a sua saída de medição. Temos aqui então dois TPs, TP1 e TP2. TP1 tem a sua conexão H1 ligada em R e a sua conexão H2 ligada na fase S. O TP2 tem a sua conexão H1 também ligada na fase S e a sua conexão H2 ligada em T. Isso permite que nós conseguimos medir duas tensões, ou seja, fase e fase, de forma que podemos disponibilizar essa tensão lida no secundário, considerando ainda que no secundário X2 e X1 estão conectados juntos, ou seja, X2 de TP1 e X1 de TP2, e aterrados. E aí conseguimos então ter as leituras de tensão de fase-fase, VR de S, VS de T e VR de T. Uma outra aplicação é a utilização de três TPs, TP1, TP2 e TP3, ligados cada TP na sua respectiva fase e com as suas conexões H2 conectadas juntas num único terra. Então temos aqui TP1 ligado na fase R, TP2 ligado na fase S e TP3 ligado na fase T, todos pelo seu H1, de forma que teremos a denominação 1H1 para a conexão em R, 2H1 para a conexão em S e 3H1 para a conexão em T. E as conexões H2, 1H2, 2H2 e 3H2 são ligadas juntos e aterrados num único ponto. Já no secundário, teremos as conexões 1x1 para o TP1, 2x1 para o TP2, 3x1 para o TP3, que são também conectadas juntos e ligados no ponto de terra. As conexões 1x2, 2x2 e 3x2 podem ser cada uma independentemente ligadas a um voltímetro, sendo que o outro lado do voltímetro está aterrado. E aí teremos uma tensão medida para cada uma das fases entre fase e terra. Podemos ainda aproveitar dessas conexões e ligar 3 voltímetros conectados em triângulo, de forma que teremos aí medição das tensões de linha entre fase e fase, com as saídas X2 de cada um dos TPs. Cada um dos X2 estará conectado sempre a 2 voltímetros, permitindo a leitura da tensão de linha ou de fase-fase. Então observamos que nas conexões X2 de cada um dos TPs, nós temos entre TP1 e TP2 a leitura da tensão VRS. Entre TP2 e TP3 a leitura da tensão VST. E entre TP1 e TP3 a leitura de tensão VRT. Então podemos aqui, nesta configuração, ler tanto tensão de fase quanto tensão de linha. Essas conexões de primário com estrela aterrada, secundário com estrela aterrada, é normalmente utilizado para leituras em alta e extra alta tensão em sistemas de 4 fios. Uma outra forma também comum de aplicação de TPs são TPs com o seu primário aterrado e o seu secundário fechados em triângulo. Isso permite a utilização de relés de proteção, relés de detecção de tensão. Também permite a aplicação de relés de detecção da presença de tensões de sequência zero, além de garantir a leitura de tensões de fase-fase, ou seja, de tensão de linha, na saída dos TPs. E observe que a conexão é feita com
o X2 do TP1 ligado ao X1 do TP2, o X2 do TP2 ligado ao X1 do TP3 e o X2 do TP3 ligado ao X1 do TP1, fechando então um triângulo. Por fim, vejamos a aplicação de TPs e TCs em subestações. Imaginemos então que temos aqui esquematicamente uma barra de 3,8 kV com um ponto de conexão para a entrada da subestação. Nesse esquema estaremos tratando do sistema de modo unifilar, mas lembrando que é sempre um sistema trifásico. O nosso ponto de conexão leva-nos direto a um elemento de manobra ou de seccionamento, que pode ser um disjuntor ou uma chave seccionadora, que é manobrada através do controle do regulador. 3 conjuntos de TPs, um para cada fase, são colocados antes da chave de manobra, antes da seccionadora, e o sinal é mandado para o controle do regulador. Também 3 sinais vindos de TCs, sinais de corrente, são enviados de cada fase para o controle do regulador. Isso após a seccionadora. Também após a seccionadora, instala-se 3 TPs para que se tenha a leitura precisa dos níveis de tensão na saída da seccionadora. O próximo estágio é o estágio de medição, que pode ser integrado por 2 TPs, uma conexão em V, garantindo a leitura das tensões de linha, ou entre fase e fase, e também 2 TCs, respectivamente nas mesmas fases, de forma que temos os valores de tensão de linha e de corrente de 2 fases ligados ao sistema de medição. Temos então aqui, de modo unifilar, a descrição na parte superior de um religador automático e de um módulo de medição na parte inferior. E todos eles são habilitados através da aplicação de TPs e TCs.